Antes de entrar na análise, é importante lembrar que o IRM11 incorporou o IRDM11. Isso significa que boa parte dos ativos, dos problemas e também das oportunidades que hoje aparecem no IRM11 vem diretamente do antigo IRDM11. Muitos dos ruídos atuais não nasceram agora. São reflexos de decisões passadas que a gestão atual está tentando organizar, corrigir e, em alguns casos, liquidar. Ter isso em mente é fundamental para entender por que o fundo passa por esse período de ajuste. Hoje eu quero falar sobre o IRIM11, um fundo imobiliário que gera muita dúvida, muita frustração e também muita discussão entre os cotistas. Não é um fundo simples e justamente por isso ele costuma ser mal interpretado. A ideia aqui é explicar o que está acontecendo de fato, sem torcida, sem emoção e olhando para a estrutura do fundo. O RM11 é um fundo multi-estratégia, ou seja, ele mistura vários tipos de ativos. Dentro da carteira, nós temos certificados de recebíveis imobiliários, temos fundos imobiliários e também sociedades de propósito específico, que são participações diretas em projetos imobiliários. Essa mistura aumenta o potencial de retorno, mas também torna o fundo mais volátil e muito mais difícil de analisar do que um fundo de papel tradicional. Um ponto fundamental que muita gente ignora é que o IRM11 opera em regime de caixa. Isso significa que o fundo só pode distribuir o dinheiro que efetivamente entra no caixa. Não importa se o patrimônio está subindo, não importa se existe ganho econômico no papel, se não entrou dinheiro, não tem dividendo. Esse detalhe, sozinho, já explica grande parte da volatilidade do rendimento. No último mês, o fundo distribuiu R$ 0,69 por cota, um valor menor do que o mês anterior. E aqui já começa o ruído. Muita gente olha esse número e conclui automaticamente que o fundo piorou ou que surgiu algum problema novo. Mas não foi isso que aconteceu. O primeiro fator que impactou o rendimento foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Em janeiro, a inflação foi muito baixa, em torno de 0,13%. Como boa parte dos certificados de recebíveis imobiliários do fundo é indexada à inflação, quando a inflação vem fraca, o caixa diminui. Não é calote, não é inadimplência, é mecânica básica do indexador. O segundo fator foi a venda de fundos imobiliários problemáticos que estavam na carteira. Essas vendas geraram prejuízo contábil e impactaram o resultado em cerca de R$ 0,03 por cota. Esses fundos são heranças da carteira incorporada e a gestão atual optou por reconhecer a perda. Agora, para reduzir risco estrutural no futuro. Além disso, o fundo ainda possui recibos de subscrição, que pagam menos do que cotas cheias, reduzindo temporariamente o rendimento. Tudo isso somado explica a queda do dividendo. Não houve surgimento de inadimplência nova relevante e não houve deterioração estrutural recente. O ponto mais importante do IRM11 está na carteira de certificados de recebíveis imobiliários. Muitos desses ativos foram adquiridos com deságio, elevando a taxa efetiva do investimento. Esse ganho aparece no valor patrimonial, mas não se converte imediatamente em caixa. Enquanto esses certificados de recebíveis imobiliários permanecem na carteira até o vencimento, esse ganho fica retido no patrimônio. Ele só vira caixa em 3 situações: venda do ativo, pré-pagamento ou eventual mudança de critério contábil, que ainda está em discussão com o administrador. Existe, portanto, valor econômico real no fundo que não aparece no dividendo mensal. Nas movimentações recentes, a gestão buscou equilibrar geração de caixa e controle de risco. Houve compras de novos ativos com taxas elevadas, melhorando o carrego futuro, e vendas pontuais que permitiram transformar parte do deságio em resultado distribuível. Também houve ajustes para reduzir exposição a ativos com menor relação risco-retorno. Quando olhamos para os créditos em acompanhamento, eles representam cerca de 7 a 8% da carteira. Nem todos estão inadimplentes integralmente. Existem casos em execução com garantias reais, casos em renegociação com exigência de amortização e situações de pagamento parcial ou carência. É um nível de risco que exige atenção,
mas não foge do padrão para um fundo desse perfil. Na carteira de fundos imobiliários, a estratégia é de limpeza contínua. A gestão vem reduzindo posições herdadas do IRDM11 e pretende zerar essas exposições até o fim de 2026, respeitando liquidez e evitando vendas forçadas. Esse processo pesa no resultado de curto prazo, mas reduz significativamente o risco estrutural do fundo. Já as sociedades de propósito específico representam ativos de longo prazo. São projetos imobiliários que estão sendo negociados para permuta física e podem gerar valor apenas no futuro. Eles não contribuem de forma relevante para o dividendo atual, mas funcionam como uma opcionalidade de valorização patrimonial. Em resumo, o IRM11 está em um processo claro de ajuste e saneamento. Muito influenciado pela incorporação do IRDM11, o dividendo deve continuar volátil, principalmente em períodos de inflação baixa ou quando ocorrerem vendas pontuais de ativos. Em contrapartida, a estrutura do fundo vem melhorando gradualmente, com redução de riscos herdados e potencial de destravar valor no médio e longo prazo. Esse não é um fundo para quem busca renda previsível mês a mês. É um fundo que exige paciência e entendimento da estratégia. Quem entra esperando estabilidade tende a se frustrar. Quem entende a volatilidade pode enxergar valor ao longo do tempo.